Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar o cálculo diferencial e integral sob o contexto da análise real. Então, dando prosseguimento ao nosso modesto básico e introdutório curso, vamos então continuar a demonstração Então, uma vez que f de x igual a y é uma função diferenciável e contínua no intervalo associado ao domínio, intervalo I, então, se ΔX tende a zero, implica que ΔY tende a zero. Essa é uma outra importante observação com base na análise real, nos conceitos apresentados sob o contexto da análise real. Pois bem, então, nós podemos aqui escrever que ΔX dividido por ΔY é 1 dividido por ΔY dividido por ΔX. E assim nós podemos calcular, por exemplo, a derivada em relação a y de f inversa de y, pois isso é equivalente a calcular a derivada de x em relação a y. Muito bem, então nesse contexto, pois aqui nós temos que y é igual a f de x e nós mostramos que x é igual a f inverso de y. Certo? Então, nós podemos calcular a derivada em relação a y aplicada a f inverso de y como o limite quando ΔY tende a zero de ΔX dividido por ΔY. Porque, pelo fato de que limite quando ΔY tende a zero é definido como, vamos fazer de maneira na ordem, isso é, então, x mais ΔX como poderíamos escrever assim, f inverso de y mais ΔY menos f inverso de y, tudo dividido por ΔY. Então aqui nós temos limite quando ΔY tende a zero, e f inverso de y mais ΔY é x mais ΔX, e f inverso de y é x, todo esse termo dividido por ΔY. Então aqui limite quando ΔY tende a zero de ΔX dividido por ΔY. Assim podemos escrever dessa forma. Então agora vamos disponibilizar espaço aqui. Então a derivada em relação a y de f inversa de y é igual, aqui está, ao limite quando ΔY tende a zero
de ΔX dividido por ΔY, e isso pode ser escrito como limite, quando ΔY tende a zero, de 1 dividido por ΔY dividido por ΔX. E uma vez que a função f de x igual a y é uma função diferenciável e contínua no intervalo i, então ΔX tende a zero e ΔY tende a zero, permitindo então escrever limite quando ΔX tende a zero aplicado sobre 1 dividido por ΔY dividido por ΔX. Então aqui nós podemos escrever limite quando ΔX tende a zero sobre o número 1 dividido com o limite quando ΔX tende a zero sobre ΔY dividido por ΔX. Então isso é limite de constante é a própria constante, nós temos número 1 dividido por limite quando ΔY dividido por ΔX, para o caso em que ΔX tende a zero, isso é a própria derivada de y em relação a x. Então aqui nós temos 1 dividido por derivada de f de x em relação a x. Então conseguimos demonstrar a diferencial de uma função inversa com todas essas condições. Vamos então aqui expressar por fim essa demonstração. Precisamos de espaço, vamos expressar aqui. Então, voltando para finalizar, concluindo, nós temos que, dada uma função y igual a f de x, com derivada de f de x em relação a x diferente de zero em um domínio, isso implica que x é igual a f inverso de y, isso implica que a derivada em relação a y aplicada sobre f inverso de y, isso é igual a 1 dividido pela derivada de f de x em relação a x. Então nós realizamos essa demonstração e isso está associado à diferencial de uma função inversa que obedece todas as condições aqui apresentadas ao longo das últimas 3 aulas. Muito bem, agradecemos a atenção de todos vós que prestigiais o nosso modesto canal e em breve estaremos dando prosseguimento ao nosso modesto básico e introdutório curso sobre cálculo diferencial e integral sob contexto da análise real. Muito obrigado a todos.